Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Sou Concurseiro e Vou Passar. Vamos dando continuidade aqui no nosso estudo da matéria de raciocínio lógico, né? Dando continuidade na nossa preparação da turma Sensa, tranquilo? Então pessoal, na telinha, dando continuidade aqui, nós estudamos no último bloco. Eu finalizei com vocês no último vídeo a parte na negação do conectivo E e do conectivo OU. Então, para começar essa videoaula, eu vou fazer uma breve revisão com vocês aqui e a gente dá início à parte de negação de símbolos matemáticos. Fazemos uma ou duas questões, depois trabalhamos a negação do conectivo sim, então, para poder fechar aqui o nosso tema, o nosso estudo dessa matéria, tá bom? Então, vejamos aqui o seguinte, pessoal, negação do E e negação do OU. Conforme eu expliquei em blocos anteriores, eu falei para você que a negação do E era a primeira lei de De Morgan e a negação do OU, a segunda lei de De Morgan. Qual que era a regrinha lá? Para negar o conectivo E, negação do E, você tinha que pegar o E, trocar pelo conectivo OU e negar as duas partes. Se fosse a negação do OU, você ia pegar o OU, ia trocar pelo E e ia negar as duas parcelinhas. Então, fazendo aqui uma breve revisão. Negação do E e negação do OU, tá? Lembrando que isso aqui é só uma revisão, porque vocês já estudaram isso aqui em blocos anteriores. Então, nós tínhamos lá, pessoal, para negar o conectivo. Para negar o conectivo. Então, você tem lá o E e você tem o OU. O E e o OU. Lembra lá, para negar o E, o que você faz? Para negar o E, você troca pelo OU e você nega tudo. Ou seja, você nega as parcelas. Então, para negar o E, troca pelo OU e nega tudo. Se você tiver um OU, você troca pelo E e faz a mesma coisa, nega tudo. Então, o E troca pelo OU, nega tudo. O OU, você troca pelo E e nega tudo também. Então, se você tivesse a seguinte frase, por exemplo, trabalho e estudo. Qual seria a negação dessa frase, pessoal? Lembra lá, para negar o E, primeiro passo, você pega o E e troca pelo OU. E o que você faz com as duas parcelinhas? Você nega. Qual é a negação de que eu trabalho? Que eu não trabalho. E qual é a negação de que eu estudo? Que eu não estudo. E a negação fica não trabalho ou não estudo. Se você tivesse a seguinte sentença: gosto de português ou não estudo raciocínio lógico. Lembra que agora é a negação do OU. Como que você faz para negar o conectivo OU? Você pega esse conectivo OU, lembra da regra, troca pelo E. E aí o que você faz com as duas parcelas? Você nega as duas uma única vez. Pessoal, gosto de português. Qual é a negação de que eu gosto de português? Que eu não gosto de português. Não estudo raciocínio lógico. A negação de que eu não estudo? Que eu estudo raciocínio lógico. E aí fica, não gosto de português e estudo raciocínio lógico. Lembrando, pessoal, que no lugar do E, a banca poderia usar a palavra mas. Lembra? O mas, a conjunção adversativa lá da língua portuguesa. Ela exerce a mesma função do E. Não gosto de português e estudo raciocínio lógico. Ou seja, não gosto de português, mas estudo raciocínio lógico. Então, no lugar desse E, poderia vir um mas. Ou então, no lugar do E, a banca poderia colocar simplesmente uma vírgula, um ponto e vírgula, tá bom? Então, só para você recapitular aqui as regrinhas. Se tiver o OU, o E, troca pelo OU e nega tudo. Se for o OU, troca pelo E e nega tudo. Leandro, e se dentro da mesma frase eu tiver tanto o conectivo E quanto o conectivo OU? Bem, se na mesma frase você tiver tanto o E quanto o OU, é só aplicar aqui a regra direta. O E você troca pelo OU, o OU você troca pelo E e nega todo mundo uma única vez. Tranquilo? Show de bola isso aqui? Bacana?
Muito bem, então dando continuidade aqui ao nosso estudo, pessoal, vamos lá. Agora, começando a parte de negação de símbolos matemáticos. Aí volta comigo aqui na tela rapidinho. Pessoal, o que é uma negação? Negação é você encontrar uma frase que em qualquer possibilidade vai contrariar o que você está falando. Repito, negação é você encontrar uma frase que em qualquer possibilidade, ou seja, em quaisquer circunstâncias, você vai negar o que aquela frase está dizendo. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, eu fiz uma prova e tirei uma nota maior que 7. Pessoal, quando eu falo que é maior que 7, o que pode ser maior que 7? 7,5, 7,9, 8, 8,5, 8,2, 9,5, 10. Ou seja, quando eu falo que eu vou tirar uma nota maior que 7, você pensa em alguma coisa, 7, alguma coisa em diante, que vai ser um número maior que 7. Agora, se, por exemplo, eu tirar um número menor que 7, eu estou ou não estou contrariando que ele será maior que 7? Sim. E se eu tirar uma nota igual a 7, eu também estou ou não estou contrariando que ele será maior que 7? Sim. Então, cuidado. Se eu te perguntasse, a minha nota foi maior que 7, qual seria a negação? Ah, professor, a sua nota foi menor que 7. Pessoal, não necessariamente. Se a minha nota fosse igual a 7, estaria ou não estaria contrariando que ela foi maior? Sim. Então, cuidado, pessoal. A negação do maior não é apenas o menor. A negação do maior é que ele pode ser menor ou ele pode ser o quê? Igual. Então, se eu falo, vou tirar uma nota maior que 7, eu quero negar essa frase. Eu posso tirar uma nota menor que 7 ou uma nota o quê? Igual a 7. Porque se ela for menor que 7, está contrariando que é maior. E se ela também for igual a 7, também está contrariando que ela é o quê? Maior. Então, a negação do maior, pessoal, não é o menor que. A negação do maior que é o menor ou igual, que é o que vocês vão aprender aqui na telinha, beleza? Só a título de curiosidade. Então, negação é você encontrar uma frase que em todas as circunstâncias vai contrariar o que você está dizendo, beleza? Então, na telinha aqui, olha só. Negação de símbolos matemáticos. Símbolo igual. Está aqui, ó. Símbolo igual. Pessoal, aqui é bem fácil, né? Esses dois primeiros aqui. A negação do igual é o diferente. Então, por exemplo, pessoal, o Marcos é igual ao Wallace. Se você conhecer os dois, você vai perceber que eles são quase gêmeos, né? Mas eles são distintos em algumas características. Um gosta de trabalhar mais, o outro trabalha menos, né? Um é mais esforçado, o outro é menos esforçado. Um gosta de trabalhar mais com filmagem, o outro gosta de trabalhar mais com edição, enfim. Então, pessoal, igual, a negação do igual é o diferente. Então, por exemplo, minha nota foi igual a 7. Negação é que a minha nota foi diferente de 7. Então, a negação do igual é o diferente. Leandro, eu tirei uma nota diferente de 8. Qual a negação de que eu tirei uma nota diferente de 8? Que eu tirei uma nota igual a 8. Então, esses dois primeiros aqui são bem tranquilos, tá? A negação do igual é o diferente. A negação do diferente é o igual. Pessoal, na terceira linha. Leandro, eu tirei uma nota maior que 8. Pessoal, o que significa que você tirou uma nota maior que 8? 8, alguma coisa em diante. O que é contrariar que a tua nota foi maior que 8? Que ela pode ter sido menor que 8, ou que ela foi o quê? Igual a 8. Pensa comigo, ó. Se eu falei que a minha nota seria maior que 8, se ela foi menor que 8, está contrariando, está negando. E se a minha nota também foi igual a 8, também está contrariando que ela foi o quê? Maior. Porque igual não é a mesma coisa que maior. Conclusão, a negação do maior, pessoal, não é somente o menor que, é o menor ou igual. Como assim, Leandro? Vamos escrever que fica mais fácil. Por exemplo, minha nota foi... Vamos aqui. Minha nota foi igual a 8. Qual é a negação de que minha nota foi igual a 8, pessoal? Que a minha nota foi o quê? Diferente de 8. Então, a negação é que a minha nota foi diferente de 8. Leandro, a minha nota foi diferente de 10. Pessoal, qual é a negação de que minha nota foi diferente de 10? Que a minha nota foi o quê? Foi igual a 10. Negação do igual
é o diferente. Negação diferente é o igual. Tem toda uma explicação por trás disso, tem todo um motivo. Ah, Leandro, mas se ao final da explicação não entender nada, aí você apela, você decora, tá? O ideal é que você tente entender, compreender. Mas em último caso, em última circunstância, se você não entender a ideia, a essência da negação aqui dos símbolos matemáticos, aí o que é que você faz? Apela para a decoreba, tá bom? Eu prezo sempre pelo entendimento, mas não entendeu? Cara, decora. Anota isso aqui separadinho lá e de tempos em tempos você vai dando uma lida. Você vai perceber que aos pouquinhos aquilo vai fazendo sentido. Você vai estar num lugar assim, nada a ver, aí vai dar aquele start. Ah, realmente, o Leandro falou que a negação do igual é o diferente, que a negação do menor que é o maior ou igual, e assim por diante, tá bom? Então está aqui a estrutura de negação. Ah, Leandro, eu vou fazer uma prova e eu só me contento, né? Tirei a minha prova, na minha prova eu tirei uma nota maior que 8. Pessoal, qual é a negação de que a tua nota foi maior que 8? Para negar que a tua nota foi maior que 8, ela pode ter sido o quê? Menor que 8, ou ela pode ter sido o quê? Igual a 8. Pessoal, porque se ela for menor que 8, está contrariando que ela é maior. E se a tua nota também for igual a 8, também está contrariando que ela é maior. Então, negação de que a nota é maior que 8 é que a nota pode ser menor ou pode ser o quê? Igual a 8. Então, a negação do maior que é o menor ou igual. Tranquilo? Que é o que nós temos aqui na terceira linha. Dando continuidade. Pessoal, se a negação do maior que é o menor ou igual, quem vai ser a negação do menor que? Pessoal, a negação do menor que. Ah, Leandro, eu fiz uma prova e aí a minha nota foi menor que 8. Pessoal, quando você fala menor que 8, você pensa de 7,9, por exemplo, para baixo, né? 7,9, 7,75, 7,5, 7,2, 6, 4, 3, 2, 1, 0, né? Enfim. Então, contrariar que ela foi menor que 8, obviamente é qualquer valor abaixo de 8. E aí, como é que eu faço para contrariar que a minha nota foi menor que 8? Pessoal, para contrariar que a nota foi menor que 8, a tua nota, ela pode ter sido o quê? A tua nota pode ter sido maior que 8, porque se ela for maior que 8, está contrariando que é menor. E se a tua nota também for igual a 8? Se ela também for igual a 8, está contrariando que ela é menor. Então, pessoal, maior que 8 contraria que é menor que 8. Mas o igual a 8 também contraria que é menor que 8. Então, pensa comigo. A negação do menor que vai ser maior ou igual. Então, ela pode ter sido maior que 8 ou pode ter sido o quê? Igual a 8. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente vai encurtando aqui a distância para trabalhar as outras negações. Ah, Leandro, eu vou tirar uma nota maior ou igual a 8, ou maior ou igual a 9. Pessoal, quando eu falo que a tua nota vai ser maior ou igual a 9, vamos lá. Ela pode ser maior que 9? Pode. Ela pode ser igual a 9 também? Pode. Então é de 9 em diante, beleza? É de 9 em diante. Então, minha nota será maior ou igual a 9. Ela pode ser maior que 9, ou ela pode ser o quê? Igual a 9. E aí, como é que eu faço para contrariar essa informação? Pessoal, para contrariar que a tua nota foi maior que 9, ela pode ser o quê? Menor que 9. Agora, nesse caso, ela pode ser igual? Não, porque o igual já tem na afirmação. Então, pensa comigo, ó. O que é contrariar que a tua nota vai ser maior que 9 ou que ela vai ser igual a 9? Pessoal, a única forma de contrariar que ela vai ser maior que 9 ou igual a 9 é que ela vai ser o quê? Menor que 9. Observe, se você traçasse aqui uma reta numérica, ó, aqui, ó. Aí você tem aqui a sua nota, ó, aqui a nota é 9. Pessoal, para o lado direito é positivo, é mais. Para o lado esquerdo seria o quê? Menos. Então, pensa aqui, ó. Daqui para cá é maior. Daqui para cá é o quê? Menor. Então, pensa comigo, ó. A frase está dizendo que a minha nota será o quê? Maior ou igual a 9. Então, pessoal, a tua nota pode ser igual a 9? Pode. Ou ela pode ser também o quê? Ela pode ser maior que 9. Então, ela pode ser maior que 9, ou ela pode ser o quê? Igual a 9. A única forma de contrariar que ela vai ser igual a 9, ou que ela vai ser maior que 9, é se a tua nota for o quê? É se a tua nota for daqui para cá, ó. Se ela for o quê? Menor que 9. Então, a única forma de contrariar que é maior ou igual a 9, é que ela é o quê? Que a nota é menor que 9.
Então, a negação, pessoal, que é maior ou igual, é que ela é o quê? Que ela é menor que 9. Tranquilo? Você poder traçar aqui as retas numéricas para deduzir essas informações. E aí, por analogia, pessoal, por analogia. Então, a negação do maior ou igual é o menor que. Agora, se eu falo, Leandro, eu vou tirar uma nota menor ou igual a 7. Pessoal, quando eu falo menor ou igual a 7, ela pode ser menor que 7, ou ela pode ser no máximo igual a quanto? No máximo 7. Então, imagine que você traçou aqui uma reta numérica. Aí você tem aqui a nota 7. Pessoal, se ela pode ser menor, é à esquerda. Se ela pode ser igual a 7, é em cima da bolinha aqui, ó. Então, ela pode ser igual a 7, ou ela pode ser o quê? Menor que 7. Pessoal, o que é contrariar que é igual a 7 ou menor que 7? Que ela será maior que 7. A única forma seria se ela fosse o quê? Seria se ela fosse maior que 7. Estaria contrariando que ela é menor ou que ela é o quê? Igual a 7, beleza? Então, a negação do menor que é o maior ou igual. Maior ou igual. Então, a negação seria menor ou igual a 7. Negação é que a tua nota pode ser maior que 7. Tranquilo? Então, pessoal, estamos entendidos quanto a essa parte teórica aqui? Então, a negação do igual, diferente. Negação do diferente, o igual. Negação do maior que, é que pode ser menor ou igual. Negação do menor que, é que pode ser maior ou igual. Negação do maior ou igual, menor que. Negação do menor ou igual, maior que. Tranquilo? Então, dá uma olhadinha aqui nessa parte. Faz a anotação, tá? Imprime essa parte aqui, beleza? Então, prega aí no teu cantinho de estudo essa parte aqui e tente memorizar essas regrinhas. Pessoal, eu estou explicando a parte de negação de símbolos matemáticos porque vez ou outra cai em prova, tá? Não quer dizer que cai toda hora, mas é importante que você memorize, porque se cair, são aquelas questões que definem os detalhes, tá? Uma questão pode fazer toda a diferença no teu concurso, tranquilo? Essa parte de negação de conectivos, envolvendo aqui também os símbolos matemáticos. Então, vista essa parte de negação, eu vou pegar todo esse conhecimento que a gente acabou de estudar aqui e jogar para dentro de 2 exercícios. Então, pela apostila de vocês, a nossa turma teórica da Sensa, queria que vocês pegassem, não sei qual é a página, mas é a questão 173 da banca CES Gran Rio, Liquigás 2019. Olha só o que diz essa questão, pessoal, bem tranquilinha, tá? Olha só. 2 amigos estão tentando resolver um problema de raciocínio lógico. André afirma para Daniel que... O que ele afirma para o Daniel? Que x é igual a A e y é igual a B. Então, pessoal, está aqui a afirmação. Ó. A afirmação dele é que x é igual a A e y é igual a B. Tranquilo. Como o Daniel sabe que o André sempre mente, então, do ponto de vista lógico, o Daniel pode afirmar corretamente que, pessoal, o Daniel sabe que o André sempre o quê? Sempre mente. Ou seja, se essa frase aqui, ó, x é igual a y é igual a b, que foi dita pelo André, significa que essa frase é o quê? Mentirosa, uma vez que o Daniel diz que o André sempre mente. Então, repetindo, pessoal, x é igual a e y é igual a b, essa frase foi dita pelo André. E a questão falou que o Daniel, sabe que o André sempre o quê? Mente. Então, se essa frase foi dita pelo André e essa frase é mentirosa, ou seja, ela é o quê? Falsa. O que a gente pode afirmar corretamente? O contrário dela, a sua negação. Eu até falei para vocês, pessoal, sempre que a banca diz que uma frase é falsa, que ela é mentirosa, nas entrelinhas a banca está pedindo para você negar aquela sentença. Porque se algo é falso, o que vai ser verdade? O oposto, a negação. Tranquilo? Então, x é igual a A e y é igual a B. Essa frase é o quê? Falsa. Daí, qual vai ser a negação dela, pessoal? Aí você tem que saber aqui, ó. Qual é a negação dessa sentença? Primeiro, você tem o conectivo E. Para negar o E, lembra que tem uma regrinha? Você troca pelo OU. E aí, o que você faz com as duas parcelinhas? Você nega as duas. X é igual a A. Pessoal, qual é a negação do igual? A negação do igual é o diferente. Então, X é diferente de A. Ou Y é igual a B. Qual é a negação do igual? O diferente. Que o Y é diferente de B.
Então tá aí a nossa negação, pessoal. X é diferente de A, ou o Y é diferente de B. X é diferente de A, ou Y é diferente de B. Gabarito letra C e letra C de concurso público. Tranquilo? Então note uma questão bem tranquilinha. Bastava você conhecer aqui a negação do conectivo, né, do E. Para negar o E, você troca pelo OU e nega as duas parcelas. Então a negação do igual, diferente. Negação do igual, diferente. X é diferente de A, ou Y é diferente de B. Gabarito letra C. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exercício, questão 174. Aqui a banca ela foi bem objetiva, né? Ela já falou a negação da sentença tal. Então já pediu na cara dura aqui para você negar a sentença. A negação de que sentença, pessoal? Y é maior que 7 ou Y é menor que 3. Então você tem aqui a frase, ó. Y é maior que 7 ou Y é menor que 3. A banca pediu para você negar essa sentença. E aí, pessoal, cuidado, tá? Você tem o conectivo OU. Qual que é a regra? Para negar o conectivo OU, a gente troca pelo conectivo E. E aí, o que você faz com as duas parcelas? Lembra? Você nega, você tem que negar as duas parcelinhas. Nega as duas. O Y é maior que 7. Pessoal, pensa como se fosse uma nota. A tua nota é maior que 7. O que é contrariar que ela é maior que 7? Que ela pode ser menor que 7, ou ela pode ser o quê? Igual a 7. Porque se ela for menor que 7, está contrariando que é maior. E se ela for igual a 7, também está contrariando que ela é maior. Então, a negação de que a nota é maior que 7 é que essa nota pode ser o quê? Menor ou o quê? Igual a 7. Então, a negação do maior que 7 é que ela pode ser menor ou igual a 7. E Y é menor que 3. Pessoal, o que é contrariar que algo é menor que 3? Que esse algo ele pode ser maior que 3, ou ele pode ser o quê? Igual a 3. Então, a negação do Y é menor que 3 é que o Y pode ser maior que 3, ou pode ser o quê? Igual a 3. E aí, a negação da frase é justamente essa, ó. Y é menor ou igual a 7, e Y é maior ou igual a 3. E aí, pessoal, qual o gabarito da nossa questão? Y é menor ou igual a 7 e Y é maior ou igual a 3. Gabarito letra A e letra A de aprovação em concursos públicos. Tranquilo? Então, volta comigo aqui na tela rapidinho, pessoal. Então, conforme eu expliquei para vocês, sobre essa parte de negação de conectivos, é importante que você tenha essa estrutura na sua mente. Como assim, professor? Se a banca estiver trabalhando com negação do E e do OU, é aplicação prática. Para negar o E, troca pelo OU. Para negar o OU, troca pelo E e nega todas as parcelas uma única vez. Ponto. Se estiver trabalhando com símbolos matemáticos, aí você tem que memorizar, voltando aqui na tela, essa tabelinha conforme eu expliquei para vocês. Negação do igual, diferente. Negação do diferente, o igual. Negação do maior que, menor ou igual. Negação do menor que pode ser maior ou igual. Negação do maior ou igual, menor que. Negação do menor ou igual, maior que. E assim por diante. Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Aí, passando essa estrutura que nós temos aqui, da questão 173, questão 174 também, vamos agora falar sobre a negação do conectivo se então. E aí a gente vai montar aqui uma tabelinha, a gente explica pela tabela por que essa estrutura é a negação, faça aqui uma breve revisão com vocês e a gente martela em cima dos exercícios, beleza? Então vamos lá, pessoal. Indo aqui para a nossa estrutura. Então nós temos aqui a nossa tabelinha. Nas primeiras linhas, você tem as duas proposições simples, P e Q. São as nossas proposições iniciais. E aqui nós temos os pares de valores lógicos. V com V, V com V, V com V, V com F, F com V e F com F. Beleza. Nas próximas colunas, a gente vai ajustando os valores. Então você tem aqui a coluna do P. Olhando para a coluna do P, pessoal, quem é o P? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí você pega essa coluna aqui e repete, ó. Então, repetindo aqui o P. V, V, F, F. Repetindo, V,
V, F, F. Na próxima coluna, o que você vai fazer? Você vai negar o quê? Pessoal, o que é negar? Negar é você dizer o oposto, o contrário. É você pegar os valores e inverter. Então, quem que é o que aqui, pessoal? O que, ele é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quem vai ser a negação? O contrário disso. Então, você tem VF, VF. O que é o contrário disso? F, V, F, V. Então, você pega aqui a coluna e inverte os valores. P, V, V, F, F, repetindo V, V, F, F. Q, VF, VF. Negação, FV, FV. E aí o P, note que você repetiu e o Qzinho você negou. Ah, Leandro, mas por que o P eu nego, o P eu repito e o Q eu tenho que negar? Porque é da regra. Mas por que, professor? Porque é da regra, pessoal. Então você repete o valor de uma e o outro você nega, você inverte a estrutura. Tranquilo? É a aplicação da regra. Vamos agora para a próxima coluna. Na próxima coluna, o que nós temos? Nós temos o conectivo sim, então. O sim, então, que liga o P até o Q. Então está aqui, ó, do P para o Q. Então você tem aqui o conectivo sim, então. Do P para o Q, a setinha. Então vou pegar essas duas colunas aqui, ó. É o sim, então, do P para o Q. Então está aqui, ó, do P para o Q, do P para o Q, do P para o Q e do P para o Q. Lembrando, pessoal, que o conectivo sim, então, a maioria ele dá o quê? Verdade. Só tem um caso que o sim, então, dá falso. Lembra? Quando é que o sim, então, dá falso? Na Vera Fischer, quando você tem um V com F. Então, nós temos aqui, ó, V com V. Pessoal, V com V, tem Vera Fischer? Não. Então, isso aqui vai dar o quê? Verdadeiro. V com F, tem Vera Fischer? Tem. A Vera Fischer é o quê? Falsa. F com V, tem Vera Fischer? Não. Vai dar o quê? Verdadeiro. E F com F, tem Vera Fischer? Também não. Vai dar o quê? Verdadeiro. Então, tá aí. No sim, então, você tem V, F, VV. Tá aí. VF, VV. Beleza. Na última coluna, o que nós temos? Ó? Nós temos o P e negação do Q. P e negação do Q. É por isso, pessoal, que eu coloquei aqui mais uma coluna com P e aqui com a negação do Q. Quem é o conectivo que está ligando essas duas parcelas? O conectivo E. Então, eu vou pegar aqui o conectivo E e vou colocar entre as duas. Lembrando, pessoal, que o conectivo ele é um conectivo que exigente. Ele vai dar verdade se o quê? Se tudo for verdade. Então, o conectivo E vai ser verdadeiro se tudo for verdade. Então, vamos lá. O exigente é verdade se tudo for verdade. Então, vamos lá. Verdadeiro e falso. É tudo verdade? Não. Então, isso aqui vai dar o quê? Falso. Verdade e verdade. É tudo verdade? Sim. Vai dar o quê? Verdadeiro. Pessoal, falso e falso. É tudo verdade? Não. Vai dar o quê? Falso. Falso e verdade. É tudo verdade? Também não. Vai dar o quê? Vai dar falso. E aí, o que nós temos aqui nas duas colunas, últimas colunas, ó? Você tem aqui na penúltima, verdadeiro, falso, verdade, verdade. E na última coluna, FV, FF. Se você olhar para essas duas últimas colunas, você vai perceber que os resultados são o quê? Diferentes. E além de serem diferentes na estrutura, eles são, obviamente, o quê, pessoal? Opostos. Note, ó, quando aqui dá verdadeiro, aqui dá o quê, pessoal? Falso. Quando aqui dá falso, aqui dá o quê? Verdadeiro. E quando aqui dá verdadeiro, aqui dá o quê? Falso. Os valores, pessoal, são opostos? Sim. São contrários? São inversos? Sim. Então, se eu tenho aqui duas proposições com valores opostos, né, contrários e inversos, significa que essas duas proposições mantêm entre si uma relação de quê, pessoal? Uma relação de negação. Como assim, professor, negação? Pessoal, observem. Observem. Quando aqui dá verdadeiro, olha só. Quando aqui dá verdadeiro, aqui dá o quê, pessoal? Falso. Quando aqui dá falso, aqui dá o quê? Verdadeiro. E quando aqui dá verdadeiro, aqui dá o quê? Dá falso. Note, as proposições têm ou não têm resultados contrários? Sim. Opostos? Sim. Inversos. Se essas proposições têm resultados opostos, né, contrários, inversos,
significa que essas proposições mantêm entre si uma relação de quê, pessoal? Uma relação de negação. Então, essas duas proposições mantêm entre si uma relação de negação. Quando uma dá V, a outra dá F. Quando uma dá F, a outra dá o quê? V. Os resultados são opostos. Então, conforme eu já falei, essas duas proposições mantêm entre si uma relação de negação. Tranquilo? E aí, qual que é a diferença básica entre elas, pessoal? O conectivo de uma para outra, muda ou não muda? Muda. Note, aqui você tem um sim então, e aqui você tem o quê? O E. Então, uma tem um sim então, a outra tem o E. Na estrutura, pessoal, a primeira, ó, de P para P, a primeira letra está o quê? Afirmando. Na segunda, você tem que, e aqui a negação de que. A segunda está o quê? Negando. Então, mudou ou não mudou a estrutura? Mudou. Então, como é que eu vou fazer para decorar essa regra de negação? Eu sei que é o conectivo sim, então, com o conectivo E. Eu quero que você olhe atentamente para essas duas proposições que eu circulei. Na primeira, você tem o sim, então. Na segunda, você tem o E. Então, primeiro passo, para negar o sim, então, você vai pegar o sim, então, e vai trocar por quem? Vai trocar pelo conectivo E. Então, primeiro passo, vai pegar esse sim, então, vai trocar pelo conectivo E. Beleza. Depois de pegar o sim, então, e trocar pelo conectivo E, o que você faz com a primeira parcela? Você repete, você mantém. E o que você faz com a segunda parcela? Você nega. De que para não que? Você negou a frase. Então, repetindo, primeiro passo, pega o sim, então, troca pelo conectivo E. Trocou. Depois, o que você faz? Você mantém a primeira e você nega a segunda. Então, repetindo, vai pegar o sim, então, vai trocar pelo E, beleza. Vai manter a primeira parcela e vai negar o quê? A segunda. Então, como é que vai ficar aqui a nossa estrutura? Vai ficar assim, pessoal. Negação do conectivo se então. Vamos colocar aqui um passo a passo. Ó. Então, negação do se então é igual você fazer o quê? Então, vou colocar aqui as 3 etapas do que você fez com essas estruturas. Primeiro passo, precisou trocar o conectivo? Sim. Precisa trocar quem, pessoal? Precisa trocar o sim, então, pelo conectivo E. Então, tá aí. Primeiro passo é você trocar o conectivo sim, então, pelo conectivo E. Depois, ó, de P para P, a primeira parcela, pessoal, ela mudou? Não. Então, a primeira parcela você mantém. Você vai manter a primeira parte. Manter a primeira parte. Pessoal, já a segunda, de que para não que? O que você fez com a segunda? Você negou. Então, você vai negar a segunda parte. Então, repetindo aqui o que nós vamos fazer. Primeiro, tem que trocar o conectivo? Tem. O que você faz? Você vai pegar o conectivo sim, então, vai trocar pelo conectivo E. Beleza, fizemos isso. Depois, o que você faz com a primeira? Você mantém a primeira e depois você nega a segunda. Então, vai trocar o sim, então, pelo E, vai manter a primeira e vai o quê? Negar a segunda. Então, na estrutura vai ficar assim, ó. Negação do sim, então. Negação do sim, então, vai ser igual. Pega esse sim, então, troca pelo E. Beleza. O que você faz? Mantém a primeira parcela e nega a segunda. É isso que você vai fazer. Negação do sim, então. Pega o sim, então, troca pelo E, mantém a primeira, nega a segunda. Note que eu sublinhei essa parte, ó, manter a primeira, negar a segunda. Quando eu falo manter a primeira e negar a segunda, isso aqui gera um mnemônico. E que mnemônico é esse, pessoal? A regra do mané. O que é mané? Porque você mantém a primeira e você nega a segunda parcela. Tranquilo? Então, a partir de agora, você vai memorizar essa dica aqui, pessoal. Vai gravar, obviamente, esse mnemônico. Regra do mané é a negação do sim, então. O que você faz? Você mantém a primeira e você nega a segunda. E não esqueça que tem que trocar o conectivo sim, então, pelo conectivo E. Beleza? Um exemplo aqui, pessoal. Vou aproveitar aqui o slide. Vamos colocar aqui um exemplo
em texto, para você entender como é que ficaria essa regrinha aqui. Bora lá. Então, seria o seguinte. Então, seria isso aqui, olha só, vamos lá. Negação do conectivo se então. Bora lá. Então, se trabalho, então tenho dinheiro. Qual seria a negação dessa frase? Lembra lá. Para negar essa sentença, pessoal, a gente vai seguir aqui a regra do mané. Lembra? Primeiro passo, você pega esse conectivo sim, então, e troca pelo e. E aí você aplica a regra do mané. Pessoal, o que é o mané? Você mantém a primeira e você nega a segunda. O que a primeira está dizendo? Que eu trabalho. Você vai fazer o quê? Você vai manter. Trabalho. E aí você nega a segunda. O que a segunda está dizendo? Tenho dinheiro. Qual é a negação de que eu tenho dinheiro? Que eu não tenho dinheiro. E aí a negação da frase fica: trabalho e não tenho dinheiro. Ou então a banca poderia dizer que eu trabalho, mas não tenho dinheiro. Tranquilo? Então troca o sim então pelo e e aplica a regra do mané. Você mantém a primeira e você nega a segunda. Cuidado, pessoal. Se eu tivesse aqui uma frase do tipo: se não chove, então vou à praia. Se não chove, então vou à praia. E aí eu quero saber qual que é a negação dessa sentença. Negação dessa sentença. Você tem aqui o se, então. Como que a gente faz para negar o se, então? Pega o se, então, e troca pelo e. Bacana. E aí você aplica a regra do mané. Pessoal, o que é mané? Mantém a primeira, nega a segunda. Pessoal, o que a primeira está dizendo? Que não chove. Você vai fazer o quê? Você vai manter. Você vai continuar dizendo que não chove. Então tá aí, ó. Não chove, então mantém. Não chove. E você vai negar a segunda. Pessoal, o que a segunda está dizendo? Que eu vou à praia. Qual é a negação de que eu vou à praia? Que eu não vou à praia. E aí, cuidado, porque o aluno poderia pensar assim: ah, Leandro, mas você está falando ó, que não chove e não vou à praia. Não tem um não nas duas? Tem. Então significa que ele está negando as duas. Não, pessoal. Negar não é dizer não. Negar é você dizer o quê? O contrário. Quando eu falo manter, eu vou repetir a frase do jeito que ela está lá. Então, qual que é a regra aqui? Ó? Se não chove, então vou à praia. Eu quero negar essa frase com sim, então. Para negar o sim, então, você aplica a regra do mané. Você mantém a primeira, você nega a segunda. O que a primeira está dizendo? Não chove. O que você tem que fazer com a primeira? Você tem que manter. Então, se está dizendo que não chove e tem que manter, você tem que continuar dizendo o quê? Que não chove. O que a segunda está dizendo? Que eu vou à praia. O que você tem que fazer? Negar. Qual é a negação de que você vai à praia? Que você não vai à praia. Então, cuidado, pessoal. Negar não é dizer não. Negar é dizer o quê? O oposto. Então, se a frase já tem o não e eu tenho que manter, eu vou continuar dizendo a mesma coisa, vou ter que repetir aquela frase. Agora, se a frase está dizendo algo e eu escrevo o contrário, significa que eu estou negando o que aquela sentença está dizendo. Tranquilo? Então, se não chove, então vou à praia. Negação. Não chove, mantém a primeira. E não vou à praia. Nega a segunda. Tranquilo? Então, não é porque tem o não que significa que você está negando aquela frase. Lembra, negar não é dizer não. Negar é dizer o quê? O oposto, o contrário, o inverso. Então grava só isso, tá, pessoal? Para não ficar maquiando aqui as coisas. Regra de negação do sim, então. Regra do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Tranquilo? Então vejamos aí o que diz a nossa questão 175. Vamos trabalhar aqui essa regrinha em algumas questões. Já dê uma lida aí, por favor.
Então, questão 175 fala o seguinte. Sesgran-Rio Liquigás 2019. O texto fala o seguinte. Considere a seguinte proposição. Se ele pensa que é impossível, então vamos mostrar que ele está enganado. Qual das afirmativas abaixo é a negação dessa proposição? Pessoal, o que a banca está pedindo? Está pedindo para você negar a frase. Está pedindo para você fazer o quê? Para você negar a sentença. Então, qual é a frase que nega aqui? Se ele pensa que é impossível, então vamos mostrar que ele está enganado. Pessoal, para negar aqui, é o seguinte, volta comigo na tela. Para negar essa sentença, eu vou aplicar com vocês a regra prática, tudo bem? Só que às vezes, pessoal, os professores que elaboram as questões de raciocínio lógico, eles viajam na língua portuguesa. Então dá um desconto para os caras, tá bom? Você vai perceber que, por exemplo, ó, vamos mostrar que ele está enganado. Pessoal, qual é a negação de que nós vamos? Que não vamos. Não vamos mostrar que ele está o quê? Enganado. Ou seja, alguém está enganado, mas você não vai o quê? Mostrar, você vai ficar na sua. Então, muitas vezes, quando a banca traz mais de um verbo, qual que é a ideia aqui? Você negar o primeiro verbo, né? O início do predicado, aquele verbo que traz a ideia central. Só que o cara, nessa questão aqui, ele deu uma bisonhada. Ele pegou o não, que deveria vir na frente do verbo vir, não vamos, né? Ó, deveria ser o quê? Não vamos. E ele pegou esse não e jogou lá para frente, beleza? E aí o que você faz? Você vai fazendo por eliminação. Se chegar numa resposta que você discorda dela, que ela é absurda, mas só tem ela, em última possibilidade, marca aquela alternativa, por mais que você discorde, uma vez que as outras são muito absurdas. Então, como é que a gente faz questão de prova de raciocínio lógico? Vai eliminando os itens absurdos e o que sobrar você marca como resposta. Ah, Leandro, mas eu também não concordo com esse item. Mas se os outros são muito absurdos, né, muito mais absurdos do que ele, fica com ele. É como se fosse o item que está menos errado, tá bom? Então, na minha opinião, essa questão não deveria ter resposta, porque a banca jogou um verbo não na frente de um verbo que não era o correto, tá bom? Mas, não sou professor de língua portuguesa, estou só dando aqui uma bisurada sobre o assunto. Então, vejamos, ó. Se ele pensa que é impossível, então vamos mostrar que ele está enganado. Qual das alternativas abaixo é a negação dessa frase? Pessoal, aqui você tem a negação do conectivo sim, então. Lembra lá, para negar o conectivo sim, então, você vai pegar esse conectivo sim, então, primeiro passo, e vai trocar pelo conectivo e. Beleza. E aí você vai aplicar a regra que a gente conhece como regra do mané. O que é o mané? Você mantém a primeira e você nega a segunda. Então, o que a primeira está dizendo? Ele pensa que é impossível. Você vai fazer o quê? Você vai manter. Ele pensa que é impossível. Então, você vai manter essa parcela aqui, ó. Vai repetir. Você pensa que é impossível. E você vai negar a segunda. Pessoal, o que a segunda está dizendo? Vamos mostrar que ele está enganado. Pessoal, qual é a negação de que nós vamos mostrar? Que não vamos mostrar. E não vamos mostrar que ele está enganado. Então, a negação mais correta seria essa. Ele pensa que é impossível e não vamos mostrar que ele está enganado. Essa seria a negação correta. Só que se você analisar as alternativas, pessoal, elas estão muito erradas também, ó, no que tange essa parte aqui, ó. Vamos lá. A primeira você tem que fazer o quê? Manter. Ele pensa que é impossível. O que a letra A está dizendo? Ele pensa que é possível. Pessoal, é impossível, tá? Porque tem que manter. Ele pensa que é impossível. Legal, letra B. Ele pensa que é possível. Possível não, pessoal. Impossível. Elimina a letra C. Letra D. Ele pensa que é impossível ou. Pessoal, não é um ou, é o quê? É um e. Então, trocou aqui pelo item errado. Letra E. Ele pensa que é possível. Não, pessoal, é impossível. Tem que manter a primeira, ó. Ele pensa que é impossível, mantém a primeira. Ele pensa que é impossível. Aí você vai negar a segunda. Vamos mostrar que ele está enganado. Qual é a negação que nós vamos mostrar? Que não vamos mostrar que ele está enganado. E aí o gabarito, pessoal, a resposta mais correta é essa daqui, ó. Só que se você olhar para a letra B, você vai perceber que ela não está com essa estrutura, ó. Ele pensa que é impossível, legal, e vamos mostrar que ele não está enganado. Pessoal, esse não aqui, ó, ele deveria vir na frente do verbo vamos aqui, ó, na frente do vamos.
E não vamos mostrar que ele está enganado. Só que o que a banca fez? Cometeu essa bizonhice, o cara jogou o não lá para frente. Ele achou, ou seja, o professor de raciocínio lógico que fez essa questão, ele não tinha muita noção de língua portuguesa, com todo respeito ao camarada que fez a questão. Porque quando você tem mais de um verbo, você tem que analisar qual é o verbo que transmite a ideia principal. Qual é o verbo que transmite a ideia o quê? Central. Tranquilo? Ou seja, vamos mostrar. Negação de que vamos mostrar é que não vamos mostrar. Então, o mais correto seria esse não vir aqui na frente do vamos. A banca fez isso? Não. Mas os outros itens não são muito absurdos? Sim. Então, você dá uma colher de chá para o cara e marca aqui a letra B como sendo o gabarito. Repito, na minha opinião, essa questão não deveria ter resposta porque ela está errada quanto ao português, tá? E isso aqui poderia mudar todo o cenário da questão. Só que como os outros itens são muito absurdos, aí você fica como letra B, como resposta correta, como a sua alternativa, tá bom? Então, 175, letra B de bênção. E aí vamos aqui para o nosso próximo exercício. A negação da afirmação condicional. Pessoal, a banca já foi na ferida, né? Ó. A negação de que frase? Se Carlos não foi bem no exame, vírgula, vai ficar em casa. Pessoal, se tem um se, é porque está subentendido, ou seja, está implícito que tem o quê? Que tem a palavra então. Então, se Carlos não foi bem no exame, então, qual é a consequência? Que ele vai ficar em casa. A banca está pedindo o quê? A banca está pedindo a negação dessa sentença. Desse sim, então, aqui. E aí, como é que a gente faz para negar o sim, então? Lembra? Para negar o sim, então, você pega o sim, então, e troca pelo conectivo o quê? E aplica a regra do mané. O que é o mané? Você mantém a primeira e você nega a segunda. Pessoal, o que a primeira está dizendo? Carlos não foi bem no exame. Você vai fazer o quê? Manter. Carlos não foi bem no exame. Aí, ó, você vai manter a primeira. Carlos não foi bem no exame. Vai manter. Carlos não foi bem no exame. E vai negar a segunda. Pessoal, o que a segunda está dizendo? Que ele vai ficar em casa. Qual é a negação de que ele vai ficar em casa? Que ele não vai ficar em casa. Então, a negação da frase toda é, pessoal, Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. Então, tinha que pegar o sim, então, trocar pelo e. Só o fato de você saber que tinha que pegar o sim, então, e trocar pelo e, ó, já daria para eliminar a letra A, já daria para eliminar a letra o quê? A letra E. Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. Qual a alternativa que diz isso, pessoal? A letra D de dado, tá bom? Então, letra D é o gabarito da nossa questão. Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. Então, tá aí, é a nossa questãozinha. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Ah, professor, mas nesse cenário aqui, não tem ou não nas duas? Então, significa que ele está negando as duas. Pessoal, lembra do que eu falei para vocês. Negar não é dizer não. Negar é dizer o quê? O contrário. Então, está escrito lá, Carlos não foi bem no exame. Né? Mané, mantém a primeira, nega a segunda. Então, se Carlos não foi bem no exame, você tem que manter, você tem que continuar dizendo, Carlos não foi bem no exame. Vai ficar em casa, você vai ter que negar. Qual a negação de que ele vai ficar em casa? Que ele não vai ficar em casa. Tranquilo? Então, pega o sim, então, troca pelo e, aplica a regra do mané, mantém a primeira, nega a segunda, e aí a letra D é o gabarito da nossa questão. Tranquilo? Show de bola, vamos continuando aqui agora para a questão de número 180. A gente está quase finalizando aqui a nossa aula, né? Lembrando que isso aqui é uma aula extra, uma aula complementar, para a gente fechar aqui o nosso conteúdo programático, tá bom? E aí, pessoal, questão 180 da banca FGV, Secretaria de Finanças de Rondônia 2018. A questão fala o seguinte: considere a sentença. Se Arquimedes é torcedor do Gi Paraná, então você tem aqui o sim, então, ó. Se Arquimedes é torcedor do Gi Paraná, então Sócrates é torcedor do Rondoniense. Aí a banca fala, a negação lógica dessa sentença é... Pessoal, você tem aqui o conectivo sim, então. Beleza.
Como que a gente vai fazer para negar o conectivo sim, então? Primeiro passo, você pega o conectivo sim, então, e troca pelo e. Então, primeiro passo, pegar o sim, então, e trocar pelo e. Na letra A, pessoal, ele repetiu o sim, então, cancela. Na letra B, a banca repetiu o sim, então, cancela. Na letra C, a banca repetiu o sim, então, cancela. Na letra D, na letra E, pessoal, na letra E, a banca usou quem? Um ou. Pessoal, é um ou? Não, é quem? Um e. Então, você cancela também. E aí, quem você vai marcar como gabarito? A letra D, ó, porque é que sobrou. Vamos verificar o que a banca fez, ó. Pega o sim, então, troca pelo e, aplica a regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Pessoal, o que a primeira está dizendo? Arquimedes é torcedor do Gi Paraná. Você não vai manter? Sim. Então você vai continuar dizendo, ó, Arquimedes é torcedor do Gi Paraná. Você vai manter a primeira. E você vai negar a segunda. O que a segunda está dizendo? Sócrates é torcedor do Rondoniense. Você vai negar. Qual é a negação de que Sócrates é torcedor do Rondoniense? Que o Sócrates não é torcedor do Rondoniense. Então, você pegou o sim, então, trocou pelo e e aplicou a regra do mané. O que é mané? Mantém a primeira, nega a segunda. Arquimedes é torcedor do Gi Paraná. Mantém. Arquimedes é torcedor do Gi Paraná. Nega a segunda. Sócrates é torcedor do Rondoniense. Negação. Sócrates não é torcedor do Rondoniense. E aí, juntando tudo, a letra D é o nosso gabarito. Arquimedes é torcedor do Gi Paraná e Sócrates não é torcedor do Rondoniense. Gabarito, letra D de dado. Tranquilo? Então, você pode aplicar aqui a regra. Tem que trocar pelo E. Então, o fulano, beltrano, ciclano, deltrano é tudo absurdo. Elimina, sobrar, por última hipótese, último caso aqui, seria a resposta correta, que é o que nós fizemos. Pega o sim, então, troca pelo E e aplica a regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Tranquilo? Pessoal, questão 181. Essa questão ela é bem interessante porque ela mistura aqui os conectivos, tá bom? Então, temos a questão 181 e a questão 182 para a gente fechar aqui a nossa aulinha. Olha só o que diz a questão 181. A negação lógica da sentença. Pessoal, que sentença? Se eu como e não corro, então eu engordo. Olha só, se eu como e não corro, então eu engordo. Você tem aqui o conectivo sim, então, e você tem também o conectivo e. E a banca pede para você fazer o quê? Ela pede para você negar essa frase. Pessoal, tem o sim, então, e tem o conectivo e. E a banca está pedindo para você negar essa sentença. Como que você vai proceder diante dessa questão que tem o sim, então, e que tem o e? Bem, como eu tenho dois conectivos, pessoal, o sim, então, e tenho também o conectivo e, eu vou ter que escolher quem que eu vou negar primeiro. Eu vou negar o sim, então, ou eu vou negar o e? Eu vou aplicar a regra do mané, ou vou aplicar a regra de negação do e e do ou? Bem, nesse caso, você tem que ter cuidado. Quando você tem mais de um conectivo, observa, qual foi o conectivo que começou a frase? O sim, então. Então, significa que nesse caso, o sim, então, é como se fosse a prioridade. Ó. A banca começou com se, uma coisa e outra, então, tá. Ou seja, a banca começou a frase com sim, então? Sim. Então, sim, então, é quem manda, é a prioridade. E aí, como é que a gente faz para negar o conectivo sim, então? Lembra? Para negar o conectivo sim, então, você vai pegar esse conectivo sim, então, aqui, ó, e vai trocar por quem? Trocar pelo conectivo e. Então, pega esse então, troca pelo e. E aí você aplica a regra do mané. O que é o mané? Você mantém a primeira parte e você nega a segunda. Você vai manter a primeira e vai negar a segunda. O que a primeira está dizendo? Eu como e não corro. Você vai fazer o quê? Você vai manter. Você vai escrever aqui, ó. Eu como e não corro. Aí, ó. Eu como e não corro. Você vai manter a primeira. E você vai negar a segunda. Pessoal, o que a segunda está dizendo? Eu engordo. Qual é a negação de que eu engordo? Que eu não engordo. E eu não engordo. Então, repetindo, pessoal, quando eu falo em primeira parte,
é tudo que está escrito entre o se e o então. Quando eu falo em segunda parte, é tudo que vem após o então. O que está escrito entre o se e o então? Eu como e não corro. Primeira parte, o que você faz? Mantém. O que a segunda parte está dizendo? Eu engordo. O que você faz com a segunda parte? Você nega. Lembra, a regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Então, mantendo a primeira, eu como e não corro, manteve a primeira, e nega a segunda, e eu não engordo. E aí, juntando tudo, o gabarito é, eu como e não corro e não engordo. Gabarito, letra B de bola. Então, tá aqui, pessoal. Eu como e não corro e não engordo. Gabarito o quê? Gabarito, letra B. B de bênção. É o gabarito aqui da nossa questão. Tranquilo isso aqui, pessoal? Show de bola? Ah, professor, mas se por acaso esse E, ele não viesse na primeira parte, ele viesse na segunda. Bem, se esse E, pessoal, viesse na segunda parte, aí já mudaria toda a estrutura, já mudaria todo o cenário. Por quê? O E, ele caiu na primeira parte, que é para você fazer o quê? Para você manter. Por isso que você repetiu. Agora, se esse E tivesse caído na segunda parte, o que você faz com a segunda parte? Você nega. Aí você teria que negar aquele conectivo E, se ele tivesse na segunda parte. Tranquilo? Vejamos aí a questão 182, tá? Então, tá aí só para você ter um cenário. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Então, é justamente o que nós temos aqui, ó. Vamos lá. Então, questão 182, acompanha comigo. Para a gente poder fechar aqui a nossa aula. Considere a afirmação. Se os carregadores são fortes, então eles terminam rápido e não ficam cansados. Uma alternativa que contém a negação dessa afirmação é... Pessoal, a banca está pedindo você fazer o quê? Você negar a frase, ó. Então, você tem aqui o conectivo se, então... E lá no finalzinho você tem o conectivo E. E aí você tem dois conectivos, ó. Tem o se, então, e tem quem? O E. Quem que você vai priorizar na hora de negar? Vamos lá, pessoal. Qual foi o conectivo que começou a sentença? O se, então. Então, você vai aplicar a negação do se, então. Ele é o quê? A prioridade. Como é que eu faço para negar esse conectivo se, então? Primeiro passo. Você pega esse conectivo aqui, se, então, e troca pelo conectivo o quê? Pelo conectivo E. E aí você aplica a regra do mané. O que é o mané? Você mantém a primeira e você nega a segunda. Pessoal, o que a primeira está dizendo? Os carregadores são fortes. Você vai fazer o quê? Você vai manter. Os carregadores são fortes. E, ó, mantém a primeira. E você vai negar a segunda. Pessoal, o que a segunda está dizendo? Eles terminam rápido e não ficam cansados. Você vai ter que negar essa segunda parte. Cuidado, ó. Nessa segunda parte, você não tem um conectivo E? Sim. O que você faz com a segunda parte? Você nega. Então, você vai ser obrigado a negar esse conectivo E. Como é que vai ficar? Ó? Eles terminam rápido. Qual a negação? Eles não terminam rápido. Eles não terminam rápido. Pessoal, não ficam cansados. Qual é a negação de que eles não ficam cansados? É que eles ficam cansados. Negação de que eles não ficam é que eles ficam cansados. Então, eles terminam rápido. Negação, eles não terminam rápido. Não ficam cansados. Negação, ficam cansados. E aqui você tem um conectivo E. Como você faz para negar um conectivo E? Você troca por um conectivo U. Então tá aí, ó. Então repetindo, pessoal, qual foi a regrinha que eu apliquei? Para negar o sim, então, peguei esse sim, então, aqui, troquei pelo E, beleza. E apliquei a regra do mané. Pessoal, o que é o mané? Eu mantive a primeira, ó. Os carregadores são fortes. Mantive a primeira. Os carregadores são fortes. E neguei a segunda. Eles terminam rápido e não ficam cansados. Qual a negação de que eles terminam rápido? Que eles não terminam rápido. Que eles não ficam cansados. Que eles ficam cansados. E para negar o E, você troca por quem? Você troca pelo O. Então, no lugar desse E, você usa aqui o conectivo O. Tranquilo, pessoal? Show de bola isso aqui? Então, só para você entender, aí a frase fica: os carregadores são fortes.
Ah, se, nada a ver, ó. Se, tinha que trocar o conectivo. Os carregadores são fortes e eles não terminam rápido ou ficam cansados. Gabarito, letra C. Você poderia eliminar a letra E também, né? Ó, que começou com um sim, então. E o erro da letra D, pessoal, foi que a banca negou. Não são fortes, na verdade tinha que manter, ó. Os carregadores são fortes, aí você mantinha. Os carregadores são fortes. Então, gabarito, letra C de concurso público. Tranquilo isso aqui, pessoal? Show de bola, bacana. Ah, Leandro, eu fiquei com uma dúvida. Como é que eu vou saber, olha só, como é que eu vou saber se eu tenho que negar ou não aquele ou que aparece junto com o sim, então? Pessoal, vai depender de onde ele vier. Se aquele e ou aquele ou vier na primeira parte do sim, então, o que você faz com a primeira parte do sim, então? Você mantém. Agora, se aquele e ou aquele ou vier na segunda parte do sim, então, o que você faz com a segunda parte do sim, então? Você nega. Lembra a regra do mané. O que é mané? Mantém a primeira, nega a segunda. Então, vai pegar o sim, então, vai trocar pelo e, vai aplicar a regra do mané. Mané, mantém a primeira, nega a segunda. Então, se aquele e ou aquele ou vier na primeira parte do sim, então, você mantém aquele ou aquele ou. E ou aquele ou. Agora, se esse ou aparecer na segunda parte, o que você faz com a segunda parte? Você nega. Aí você nega aquele e ou você nega aquele conectivo ou. Tranquilo? E aí, com isso, o gabarito é letra C de casa. Beleza. Aí nós temos aqui, pessoal, mais uma questão para a gente poder responder. Vamos lá, Wallace. Então, questão de número 183, pessoal. Vejamos aqui o que ela diz. Vamos lá. A negação da proposição. Pessoal, que proposição? Se a alça, essa aqui de fato é a nossa última questão, tá? Tinha mais uma aqui. A negação da proposição. Que proposição? Se a alça da sacola arrebenta, então as garrafas caem no chão e se quebram. Pessoal, nós temos aqui o sim, então, mas também temos o conectivo e. Leandro, quem que eu vou priorizar? Pessoal, nesse caso aqui, quem foi que começou a frase? Quem começou a frase foi o sim, então. Então, você prioriza a negação do sim, então. Como é que eu faço para negar o sim, então? Lembra lá, para negar o sim, então, primeira coisa que você faz, você pega esse sim, então, aqui, ó, e troca pelo conectivo Q? Troca pelo conectivo E. E aí você aplica a regra do mané. O que é o mané? Você mantém a primeira e você nega a segunda. Pessoal, o que a primeira está dizendo? A alça da sacola arrebenta. Você mantém, ó. A alça da sacola arrebenta. Mantém a primeira e você vai negar a segunda. Pessoal, o que a segunda está dizendo? As garrafas caem no chão e se quebram. Você vai ter que negar. Só que só o fato de você saber que tinha que começar com isso, ó, a alça da sacola arrebenta. Se, nada a ver. A alça da sacola não arrebenta ou. Pessoal, não é um ou, é um e. Tá? Aqui é um e. Mas vamos segurar aqui a onda, porque tem um ezinho aqui, a banca poderia querer negar. A alça da sacola arrebenta, legal. Se, nada a ver esse se aqui. E aí tem dois itens que daria para você eliminar. Bacana. Pessoal, manteve a primeira, a alça da sacola arrebenta e vai negar a segunda. O que a segunda diz? As garrafas caem no chão e se quebram. Vai ter que negar essa frase. Qual é a negação de que as garrafas caem no chão? As garrafas não caem no chão. Negação de que elas caem, que elas não caem no chão. A negação de que elas se quebram, que elas não se quebram. Então, pessoal, a alça da sacola arrebenta e mantém a primeira e nega a segunda. As garrafas caem no chão, negação. As garrafas não caem no chão. Se quebram, a negação de que se quebram é que não se quebram. E aqui, você não tem um E? Sim, o que você faz com esse E? Você vai negar. Para negar um E, pessoal, a gente troca por quem? A gente troca pelo ou, beleza? Então, recapitulando aqui o que nós fizemos, ó. Peguei esse sim, então, troquei pelo conectivo E, bacana. Depois eu apliquei a regra do mané. Pessoal, o que é mané? Mantém a primeira, a alça da sacola arrebenta. A alça da sacola arrebenta. E nega a segunda.
As garrafas caem no chão e se quebram. Qual é a negação? As garrafas não caem no chão ou não se quebram. Lembre-se, pessoal, como eu neguei a segunda parte e aqui você tinha o E, para negar o E você teve que trocar por quem? Pelo um OU. Ah, Leandro, mas se aqui fosse um OU, aí você teria que trocar por um E. Tranquilo? Então, tem que lembrar dessa parte aqui. Se a banca jogar esse E ou esse OU na parte que é para manter, que é a primeira, o que você vai fazer? Vai manter. Agora, se esse E ou se esse OU cai na segunda parte, que é para negar, o que você vai fazer? Você vai negar aquela estrutura, vai negar aquele conectivo, beleza? Então, sim, então, troca pelo E, aplica a regra do mané. Você mantém a primeira e você nega a segunda. A alça da sacola arrebenta e as garrafas não caem no chão ou não se quebram. Gabarito, letra C de concurso público, beleza? Então, pessoal, com isso, eu fecho aqui a minha aulinha com vocês de raciocínio lógico matemático para essa nossa turma da Ciência, beleza? Fechando aqui o pacote nessa questão 183. E aí você verifica que tem um slide aqui separado para você fazer um exercício, tranquilo? Então, o que eu preciso que você leve para casa sobre a parte de negação de conectivos, pessoal? Para negar o E, troca pelo OU, nega tudo. Para negar o OU, troca pelo E, nega tudo. Se for negação do sim, então, aplica a regra do mané. Troca o sim, então, pelo E, mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Negação do sim, então, é a regra do mané. Lembrando que a banca pode misturar aqui os conectivos, pessoal. Que sentido, professor? Se você tiver um E ou um OU misturado com sim, então, se aquele E ou aquele OU vier na primeira parte do sim, então, na hora de negar, o que você faz? Você mantém. Então, você vai manter aquele camarada. Agora, se aquele E ou aquele OU vier na segunda parte, o que você faz na negação do sim, então, com a segunda parte? Você nega. Então, você teria que negar aquele E ou aquele OU que aparece na estrutura, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui a nossa preparação na nossa turma teórica da ciência, resolvendo vários exercícios aqui com vocês. Fico à disposição para tirar dúvidas, tá? Então, vou deixar meu contato aqui via WhatsApp, caso queiram entrar em contato para comentar alguma questão. Então, falar, Leandro, tem um exercício aqui que não ficou muito bem claro para mim, eu preciso definir qual um método mais prático para resolver tal exercício. Então, vou deixar aqui meu número, DDD 92 982 26 2020. Contato aqui para a gente interagir, conversar sobre alguma questão. Se você tiver alguma questão interessante de alguma prova que você fez e aí você queira tirar dúvida, eu fico sempre à disposição. É como eu sempre falo, pessoal, aqui a gente vai além das barreiras, além das fronteiras das videoaulas. A gente é professor a todo momento. Então, se for alguma coisa da parte de matemática, raciocínio lógico, né, essa parte de exatas, contem comigo, tá bom? Então fiquem com Deus, um forte abraço e aguardo vocês numa próxima oportunidade, beleza? Até lá, pessoal. Tchau, tchau, um abraço.